todo mundo tem. Cada um recebe quem bem entender na sua casa, não é satisfação para ninguém. Isso é democracia, isso é liberdade. Por que a empresa quer saber quem eu recebi lá? Fazem matérias. Quase toda parada agora, né? Quase toda semana demitiu um ministro. O Carlos França vai ser trocado. É um cara excepcional, que tratou da minha ida para conversar com o Putin na G20, Copa das Américas. É o cara que trata disso. Mas era interessante pro povo saber, por exemplo, quando o Joesley estava indo na residência oficial, não era? Teve uma gravação em cima daquilo. Aí teve uma gravação. Aí é outra história. E, pelo que parece, o próprio Joesley que gravou a ida lá. E o Temer ficou cambaleante. Sim. Até que ele foi arquivado o processo dele. Já que a gente falou de Temer, assim, você estava falando também do início do governo, uma coisa que eu pessoalmente senti falta, presidente, eu acho que a gente precisa de uma reforma tributária urgente e talvez uma reforma política também. Não está nos planos? Não, a política, geralmente, você tem que ter um acordo com o parlamento. Sempre foi assim. Eu posso mandar uma PEC para o parlamento, em vez de 513 passar para 300 deputados, o povão vai bater palma. Vai. Eu vou bater palma. Vai urrar. É. Agora, e as consequências políticas para mim de um ato desse? Eu acho, sinceramente, que 513 é muita gente. Além de uma despesa enorme, dificuldade, de coro, passagem do Brasil todo. Mas o parlamento não vai aceitar isso daí. Até o erro desse aumento foi do regime militar, que errou também, quando começou majorou a quantidade de parlamentares nos ex-territórios. Uhum. Tá? Tudo bem. Fizeram bem intencionado, mas não deu certo. Você não tem como diminuir. Enquanto eu fui parlamentar por 28 anos, em mais de um momento, você aumentou, por exemplo, a bancada aqui do estado de São Paulo. Você pega, por exemplo, um estado com pouca densidade demográfica, você pega Roraima. Eu acho que tem uns 500 mil eleitores. Você pega São Paulo, 35 milhões de eleitores. 70 vezes mais eleitores. Então, cada um de Roraima tinha que ter 70 em São Paulo. Então, como tem 8 lá, tinha que ter 560 só em São Paulo. Não vamos discutir esse assunto. Agora, deu um poder demasiado para estados menores. Faz bem para a democracia ou não? Não sei. É a regra do jogo. E eu não tenho como propor isso aí, porque até as próprias bancadas do Nordeste, de estados menores, como Rondônia, Acre, Roraima, Sergipe, tá? Eles vão fazer seus lobbies junto a outras bancadas em troca de outras coisas para não aprovar isso. Eu tenho que primeiro congelar isso aqui, não deixar aumentar mais o número de parlamentares. Então, politicamente é bacana. Olha, eu quero, o Congresso não quer. Vai bater de frente com o parlamento. E uma reforma tributária? Porque eu acho que uma das maiores injustiças que tem no Brasil é o pobre pagar no shampoo o mesmo imposto que, sei lá, que a gente aqui dessa sala paga. Não é? Tem como mexer nisso? O senhor quer alguma coisa? Já estão mexendo. Nós reduzimos em 33% o IPI no Brasil. Ou não? Mas isso daí é um paliativo que falei no começo do programa que a redução de impostos, ninguém, você pode falar, e daí, né? O famoso e daí. Por exemplo, nós zeramos o imposto de importação de veleiro. Alguém pensa, veleiro é para rico. Não. O imposto de importação, ele não tem que arranjar um tributo compensatório para aquilo. Agora, a Europa tem 7 milhões de veleiros. Quem trouxe essa informação para mim? O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, lá de Pernambuco. E cada veleiro, um pelo outro, dá, de forma direta ou indireta, mais 2 empregos. Resolvemos isso aí. Zeramos o imposto de jet ski. Você pode falar, e jet ski? Tu já andou de jet ski? Responde aí. Não. O dia que tu andar, tu vai se apaixonar. É um negócio já andou, que eu já vi. Demais. Eu dou cavalo de pau, faço loucura jet ski. Salto onda, o cara, toco um rebu geral, tá? Jet ski. Eu fui motociclista de Rio de Janeiro. Com todo respeito aos motoboys aqui de São Paulo, que o trânsito não é fácil, sei disso, mas no Rio é muito pior. Tá certo? Então, por exemplo, jet ski. Um jet ski bom tá R$90 mil. Passou para 80 mil. O que é o turismo? Pera aí. O cara lá do Capão Redondo tá cagando e andando isso aí, presidente. Não tá cagando e andando. A partir de agora, não. Por quê? Fui na Marinha, conversei com o comandante Garnier. Comandante, tem a ver com ele. Dificultaram a habilitação de jet ski. O que a gente pode fazer para facilitar a habilitação de jet ski? Que em 5 minutos
Qualquer um aprende a dirigir jet ski. Então mudamos, o Almirante Garnier acertou com a Marinha e mudou aí facilitou a carteira de habilitação de jet ski. Onde eu quero chegar? Pera lá. Tá. Você hoje em dia, para tirar a carteira, é um parto. Quer dizer, era um parto de rinoceronte e de ré. Nós mudamos. O que acontece? Você pode chegar agora no local que tem a jet ski para alugar, com a tua família, e vai ter uma aula de 5 minutos, um bate-papo, mais uma aula prática de mais. Em 10 minutos, você tem uma habilitação provisória de jet ski. Qualquer um vai ter a habilitação provisória de jet ski em 10 minutos. Se você fizer, e vale por 30 dias, se você fizer 3 vezes no espaço de um ano, você ganha a carteira definitiva. Você pode chegar daqui a pouco em Eldorado Paulista. Tá? A cidade onde foi criada, né? Não vou falar Ribeira, ou pode chegar em Sete Barras, Ribeira já fica mais complicado, o rio não é tanto navegável assim. Você pode pegar a tua família, ou sozinho, como eu já fiz. Peguei o sargento Mozart, que é do Exército, meu canga, né? Foi lá para Eldorado, cada um no jet ski, andamos 1 hora rio acima, 80 quilômetros. Você bota 80, 100 por hora no jet ski, coisa mais gostosa que tem. Não tem quebra-mola, não tem pardal, tá? Não tem ninguém para te encher o saco. Daí você para, desliga o jet ski, bota o chapéu de palha, pega o molinete e fica 4, 5 horas até chegar em Eldorado pescando. Que tesão maior do que isso? Coisa linda, fantástica. O Brasil é um país que tem água em tudo quanto é lugar. Você pega represas por aí, vai começar a explodir o turismo com jet ski no Brasil. Como, por exemplo, o Tarcísio fez na habilitação para hidroavião. Era também um parto. Uma habilitação para hidroavião. Ele facilitou. Ó, eu sei que... Por exemplo, a região amazônica é uma pista. Tem água para tudo quanto é lugar. Nós queremos trazer não só o turista de fora, mas gente para ver a Amazônia e ver que aquele trem não pega fogo. A floresta úmida, você pode pegar 200 litros de gasolina, jogar lá na floresta e tocar fogo. Não dá essa ideia não, presidente. Não pega fogo, a floresta é úmida. Pega fogo na periferia, no limite. E nas áreas que, por interesse de alguns estados, foram incorporadas como na região amazônica, por causa de incentivos fiscais. Então nós tentamos, no primeiro 2 anos de governo, o presidente da Câmara era outro, vamos conseguir agora com o Arthur Lira, tá? Nós tentamos o quê? A tal da regularização fundiária. Então, uma fogueira de São João na região amazônica é um foco de calor, queimada. Um local onde todo ano o ribeirinho ou o índio toca fogo para a sua agricultura familiar, é um foco de calor. Se você regularizar, tu vai saber o CPF daquele foco de calor. E acaba com essa história de incêndio de forma descomunal. Está vendo agora incêndio de forma descomunal na França, do São Macron, que ninguém publica aqui. As florestas são mais de 30 dias ardendo. Juntamente com a onda de calor, já morreram mais de 1000 pessoas lá. E não se toca no assunto. Pega fogo na região amazônica, na periferia, pega. Muitas vezes, o fogo, que é acidental ou é natural, que tem a combustão espontânea também, você não pode crucificar o presidente. Ninguém está crucificando o Macron pelas florestas da França, está pegando fogo agora. Ou da Califórnia, está pegando fogo agora também, ninguém fala nada. No Pantanal, até há pouco tempo, era permitida a criação de boi lá no Pantanal. Depois, não permitiu. O boi comia capim, né? Algo orgânico que ia transformar numa massa combustível. Tirou-se, não pode mais. Então, quando pega fogo na região do Pantanal, que às vezes leva 2, 3 anos para pegar fogo, e quanto mais atrasa, o fogo é muito maior. Queremos combater? Queremos. Mas qual o tamanho da região amazônica que você combateu o fogo? É maior que a nossa Europa Ocidental. Grande pra caralho mesmo. Como é que você vai coordenar isso aqui? Você pega uma reserva Yanomami. Mas algo precisa ser feito. Estamos fazendo. Você pega uma reserva Yanomami. Qual o tamanho da reserva Yanomami? 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. 9.000 indígenas lá dentro. É como eu disse agora, até há pouco, no governo, nos anos 2003, 2004, 2005, teve mais desmatamento e fogo do que 2019, 20 e 21. Não pode culpar o presidente por causa disso. Que quer fazer alguma coisa? Nós estamos tentando fazer com a reforma, com a reforma aí que eu falei, como é que é da... Não, entrega título é outra coisa. Com a regularização fundiária.
Então, com georreferência, essa área aqui é o teu CPF. Eu chego para você, ô bicho, tá pegando lá na região, nessa tua fazenda aqui, lá, você tem que preservar 80% da área, região amazônica. 20% você pode fazer uso daquela terra. Esse papo começou, presidente, com eu falando dos impostos. Você falou sobre os impostos no jet ski e tal, Sim. Mas o meu ponto é que, assim, cara, eu morava lá no Jacaré, e a vida lá, cara, ninguém tá preocupado com isso. Tudo bem. A gente tá preocupado com o preço do feijão. Ah, mas me diga onde tem imposto federal nos produtos da cesta básica. Não tem. Agora tem imposto estadual. Eu fiz a minha parte. Nós estamos com excesso de arrecadação. Com responsabilidade, eu encho o saco do Paulo Guedes. Eu não interfiro, faça isso. PG, Posto Ipiranga. O que tu acha fazer isso aqui? Como ele gosta de mim, de forma hétera, ele costuma me atender. Tá? Ele está fazendo para o bem. Não é só o imposto de importação de veleiro, de jet ski. Quem é que propõe uma reforma tributária? Qualquer um pode propor. Eu posso propor, executivo, legislativo. Agora, eu passei 28 anos lá dentro, não se avançou em nada. Nós vamos mexer agora, começar a atualizar a tabela de imposto de renda. Porque, basicamente, se transformou não em imposto de renda, mas redutor de renda. Nós não podemos mexer, que a pandemia veio, te falei, só em 2020, 700 bilhões gastos. Não tinha espaço para nada. Algumas promessas minhas de campanha. Eu queria, por exemplo, um colégio militar em cada capital de estado que não tivesse. Abortei, não tinha dinheiro. Pandemia. Já concluímos, vai ser inaugurado esse ano o colégio militar aqui de São Paulo. Por falar em militar, por que tem tanto militar no governo, presidente? Olha, se fosse para botar outro perfil de gente, teriam votado no Haddad. Qual o problema botar militar? Os caras têm um amplo conhecimento de Brasil. Tá? São pessoas que pode fazer algum mal feito? Pode. Mas a chance é bem menor do que tu aceitar uma indicação política. Agora, eu troquei militares também. Troquei o ministro da Defesa, troquei o ministro das Minas e Energia. O Ramos é meu coringa, botei para lá, botei para cá. Ele faz aquele cara feio lá, mas cara feio ele já é feio, o Ramos, né? Desculpa aí, Ramos. Tá? Mas é o coringa. Assim como o Onyx Lorenzoni foi meu coringa. Onyx, tu vai sair da Casa Civil e vai lá para não sei aonde. Sou soldado. Vai para lá. Tá? Trocamos ministros. Agora, quando o pessoal fala tem tantos centenas de militares, eles pegam, por exemplo, o GSI. Gabinete de Segurança Nacional. São mais ou menos 600 militares. Bom, aí tem que ser militar, Tem que ser militar, pô. Mas, pô, no Ministério da Saúde era importante ser um militar? O Pazuello, por exemplo, a especialidade dele é logística. Não é? Olha só, vou dar um exemplo para você que você conhece bem. CEAGESP aqui no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Um antro de corrupção. Tinha propinas lá. O pessoal cobrava de 4 mil empurrador de carrinho, R$160 por mês. As pedras, que eram os locais de boxe, os caras vendiam lá sem contrato, né? Um contrato fajuto, metade do preço pago em nota de 100. As mulheres que serviam um cafezinho, em torno de 200, pagavam R$60 por mês. Lá tinha prostituição, consumo de droga. E quando você não consegue ver tudo de uma hora para outra, quando eu percebi que estava coisa errada lá, eu procurei o Paulo Guedes, procurei a Tereza Cristina, a ministra, que é dela. Tereza, plotei coisa errada lá. Vou trocar todo mundo. Deu o Paulo Guedes. Vamos botar um administrador, uma pessoa que sabe gerenciar. Não, Paulo Guedes, lá é questão de polícia. Fui, recém deixou a rota, o coronel Melo Araújo. Melo, quer assumir esse trem aí? Assumiu. Vá na CEAGESP hoje. Né? Recapeou muita coisa, pintou a torre lá do relógio, acabou com a prostituição, não tem mais propina para empurrador, 4 mil empurradores de carrinho, que inclusive para empurrar carrinho tinha uma autoescola, te cobrava R$2.000. Ele acabou com a sacanagem lá. Quem? Coronel Melo Araújo. Tá. Era casa de polícia, resolvemos. E está fazendo uma excelente administração lá. Pegou a CEAGESP, 50 mil pessoas andam por dia lá dentro. Pergunta o que eles achavam de 2 anos atrás para agora.
Estão vibrando com o Coronel Melo Araújo. É um militar, pô. Era questão de polícia. Tentaram, de novo, os mesmos políticos, né, e outros, entraram na CEAGESP. Não entraram. Um político aí importante queria falar com o Melo Araújo, o Melo falou, reagiu um pouquinho, mas recebeu. Na mesa tinha 10 PM na mesa. Pois não, parlamentar. O que Vossa Excelência deseja? Só vim tomar um café com o senhor aqui. Tá resolvendo. Entendi. Mas, ó, eu perguntei do Pazuello especificamente por causa do que a gente teve, daquela tragédia que a gente teve em Manaus. Foi a falta do oxigênio lá. E, pô, o ministro da Saúde, ele é um especialista em logística. Então era de se esperar que a gente não tivesse um problema como esse. O que aconteceu, Olha presidente? só, pediram de forma atrasada. Em 24 horas começaram a chegar os aviões com cilindro de oxigênio lá. Em 24 horas. Agora a procura foi enorme. Faltou... Não é que eu não vou culpar o governo do Estado. Não vou culpar.